Agora a gente vai falar sobre culote. Ai, tem tanta gente que não gosta nem de ouvir falar, né? Você já tentou combater de algumas formas e não conseguiu? Dá uma olhada nesse VT. Olá. Mesmo as mulheres que já estão em forma costumam achar uma gordurinha localizada, seja nos quadris, cintura, costa ou nos culotes. Problema que incomoda muitas mulheres. Acabar com os culotes não é tarefa fácil. Mesmo com uma dieta rígida e muitas horas na academia, são pequenas as chances de eliminar essas gordurinhas, pois o problema pode ser genético ou hormonal. Por isso, uma opção para acabar de vez com o problema é a cirurgia plástica, que vai desenhar o corpo da mulher como ela deseja. Quer saber mais sobre a cirurgia nos culotes? Então fique ligado agora no Mulheres e tire todas as suas dúvidas. Quem tem culote, com toda certeza, já teve vontade de fazer o que apareceu em uma daquelas primeiras fotos, né? Aquela foto da faca passando aqui do lado, assim, ó. Mas dá pra você resolver sem dúvida nenhuma. É só conhecer a técnica correta. E a gente vai falar sobre isso com o Dr. Glaucio Farina, que é cirurgião plástico, está com a gente hoje. Seja bem-vindo a Mulheres, tudo bem? Muito obrigado. Prazer é nosso em recebê-lo para falar sobre esse assunto, porque realmente incomoda, né? Muitas pessoas acabam até, as que têm, né, a região do culote mais avantajada, acabam fazendo exercícios, conseguem emagrecer muitas vezes, mas aí aquela região continua sempre saliente, né? Sim, fica como uma gordura localizada. E essa gordura localizada, realmente, por um aspecto genético, ela é difícil de ser eliminada. Tá. Então, passa-se a fazer uma lipoaspiração, que seria a indicação precisa. Com pequenos volumes de gordura, então a lipoaspiração seria uma indicação muito precisa para que seja removida essa gordura e o culote seja eliminado. É o que a gente chama de corpinho de pera, né? Como a gente está conseguindo ver nessa imagem aqui, nesse desenho, olha só. E dá um volume muito maior para o corpo realmente, né? Exatamente. A gente consegue perceber que o corpo com culote é uma situação totalmente diferente do que sem o culote que a gente vê na parte de baixo aqui, né? Fica realmente muito melhor, né, doutor? Correto. Então, a ação da lipoaspiração é exatamente essa, é remover essa gordura que está num local localizado inapropriado, mas que por características genéticas ela começa a se acumular ali. Isso é genética, então? São vários fatores. Tá. A genética é um deles, a alimentação é outra, a falta de exercício pode ser também um fator preponderante que forme o culote. Tá. Então, vários fatores vão fazer com que esse culote seja eliminado. Mas na predisposição genética vai ficar sempre uma camada de gordura, maior ou menor. Tá. Que aí sim a gente vai poder fazer a lipoaspiração. E o culote é sempre gordura, não é musculatura que está aqui? Não, o culote é sempre gordura. É uma deposição de gordura num local onde ela não deveria existir. Mas geneticamente ela fica porque é uma característica familiar. E como é que a gente pode combater, então, esse culote? Seria através de uma lipoaspiração? Olha, o culote, então, assim, vários fatores, como a alimentação é uma boa indicação para você não formar esse culote, né? Mesmo na fase infantil, quando existe uma criança, está se formando, a gordura, que é uma gordura parva, ela vai sendo substituída por essa gordura que a gente tem na fase adulta. Então, aquela criança que normalmente é muito gordinha quando é criança, né? Quando ela teve uma alimentação que talvez não seja a melhor, uma alimentação errônea, ela vai favorecer, vai começar a formar essa deposição de gordura, na qual se transforma depois de um tempo num culote. Tá certo. Tem mais um desenho pra gente mostrar aqui? Ah, tá. Explica pra gente o que é a dermolipectomia. Então, dermolipectomia, eu trouxe uma ilustração antiga, é assim, a dermolipectomia é a parte assim, dermo, pele, lipectomia, lipo, da gordura. Então, é a retirada da pele a gordura. Isso acontecia antes da lipoaspiração. Então, antigamente, quando não existia lipoaspiração, que começou mais ou menos na década de 80, e o precursor da lipoaspiração foi um francês, mas a primeira vez que se falou em lipoaspiração foi num congresso internacional, mas aqui no Brasil. E a medicina brasileira, todos os médicos brasileiros assumiram a lipoaspiração como uma técnica muito boa, e começou-se a fazer lipoaspiração. Então a dermolipectomia era ressecar a pele e a gordura de quem tinha culote ou mesmo no abdômen ou nos braços. Essa técnica, quando começou a lipoaspiração, ela diminuiu bastante, vamos dizer que ela tenha caído por terra. E hoje em dia, a dermolipectomia voltou com uma força muito grande. Por quê? Por causa da cirurgia bariátrica. Então, aquelas pacientes que foram submetidas a uma cirurgia bariátrica
diminuíram o peso e começaram a acumular pele e gordura. A lipoaspiração não tem fundamento nenhum numa paciente dessas. Então a gente vai ter que retirar a pele e retirar a gordura. Então, hoje em dia, a dermolipectomia voltou com uma força muito grande na cirurgia. Disso. Exatamente. Tá, mas são casos específicos, então? São casos quando está sobrando muita pele, como a gente diz popularmente, com né? certeza, são tá mais certo. específicos. Mas ainda bem que inventaram, né, gente? Essas cânulas, que realmente evita que todas as mulheres que têm culote, que seria uma questão muito mais simples de ser resolvida, passem por um processo como esse, que com toda certeza é muito mais invasivo, né? Correto. Sim, a gente muito consegue mais perceber invasivo. pela foto, eu já fico um pouco de aflição, pelo desenho, nem foto, né? Vamos lá para os mitos e verdades? Vamos tirar os mitos e verdades da frente, depois a gente vai para as perguntas das pessoas que mandaram. Inclusive você que quer mandar sua pergunta através do Instagram, @Gazeta Mulher, está à sua disposição, tá bom? Vamos lá. A lipoaspiração no culote sempre deixa a pele da região flácida. Não, mito ou verdade? Isso é um mito. Mas é uma boa pergunta, uma boa questão, porque Sim. a gente pode ficar com essa dúvida, mas eu vou tirar a gordura e a pele depois, como é que fica? É assim, você tem que ter uma boa indicação da cirurgia. Então, nada como você fazer uma avaliação. O que você vai avaliar quando você está estudando a paciente? Você vai ver se ela tem uma textura boa do colágeno e uma quantidade suficiente de elastina. Tá. Normalmente, onde que a gente consegue ver que essa paciente tem tudo isso? Uma paciente mais jovem. Então, nas pacientes mais jovens, a lipoaspiração de áreas localizadas, como é o culote, ela é uma lipoaspiração muito bem indicada. Tá. Você lipoaspira, retira a gordura, pela elastina e o colágeno da pele, existe uma retração dessa pele e a pele fica muito bonita sem ter nenhuma retração, né? Então é um processo natural. Você tira aquela gordura debaixo da pele, a pele vai ter que encontrar algum outro lugar para se fixar. Correto. Trocando em miúdos, né? Seria isso. E ela vai acabar encontrando na teoricamente a musculatura. A aderência que ela precisa, então não vai ter flacidez depois. Aí não tem mais a flacidez. Quanto tempo de pós-operatório depois da lipo no culote? Faz uma lipoaspiração, o resultado vem depois de uns 3 ou 4 meses. 3 ou 4 meses. Faz a lipoaspiração, claro que existe um resultado imediato, mas para a pessoa poder frequentar praia, poder frequentar piscinas, etc., ela vai ter que esperar pelo menos uns 3 ou 4 meses para a ação solar e reduzir todo o edema que fica no pós-cirúrgico. Tá certo. Vamos ver o próximo mito ou verdade? A lipoaspiração no culote acaba com a celulite. Mito ou verdade? Não, isso é um mito. Mito? É um mito. Mas na região aonde foi aspirado, sim. Também não acontece. Não? O que acontece é assim. Quando você faz uma lipoaspiração, você remove uma camada de gordura. Tá. Existem já algumas trabéculas que vão fazer a celulite. Então, a celulite são várias retrações na pele, mas não exatamente na região da gordura. Né? Então, aquela pele já tem um formato de casca de laranja e com a lipoaspiração você pode remodelar a pele. Um outro detalhe, em locais onde tem muita celulite, onde tem estria, a gente não faz a lipoaspiração também, né? Mas o que acontece? Em casos de celulite, quando a celulite é um grau 4, grau 5, aquela celulite que é muito profunda, você consegue melhorar alguma coisa com a lipoaspiração. Tá. Então você faz aquilo que o pessoal costuma chamar de lipoescultura. Então você lipoaspira o local onde tem uma gordura mais avantajada, descola aquela trabécula de fibrose que faz a tração da pele e deixa o formato da celulite, que forma a celulite, e injeta a gordura ali embaixo. Com isso você tem uma amenização da celulite. Tá. Mas o tratamento para voltar a ser aquela pele sem celulite nenhuma é muito difícil. Com a lipoaspiração ele não existe. Então você preenche aquele furinho. Você preenche o furinho. Trocando em miúdos, preenche aquele furinho com gordura. Que nos casos de grau 4 e grau 5 são furões, não são furinhos. Sim. Aquele furo muito pequenininho, existe uma técnica que o pessoal da dermatologia fez que chama subincisão, que você faz com uma agulha pequenininha, descola e injeta um pouquinho de gordura. Tá. Tem alguma coisa que dá certo, mas não é sempre. Não é garantido também, garantido, né? Mas a grau 1 e grau 2, então se a pessoa já tem aquela pele ondulada, aquela casca de laranja, como a gente costuma dizer, não é uma lipoaspiração de culote que vai resolver. Não vai resolver, não. Tá. Não faça uma lipoaspiração pensando tratar a celulite, né? É verdade. Então é mito. Vamos lá pro próximo? Sempre deve-se fazer drenagem linfática após uma lipoaspiração. Essa é uma verdade absoluta. Verdade, Sim, com certeza. O que acontece? Quando a gente submete um tecido à gordura, à lipoaspiração, assim que nós removemos a célula de gordura, a linfa entra naquele local. Então fica o inchaço, o edema, né?
Para a gente prevenir esse edema, o que a gente faz numa paciente que foi lipoaspirada? Primeiro de tudo, coloca uma malha compressiva. Então você coloca uma malha para impedir que a linfa invada o local onde foi lipoaspirado. Com isso, você não vai ter uma cicatriz, vamos dizer dessa forma, naquele local onde você fez a lipoaspiração. E a segunda coisa, fazer a drenagem linfática manual. Você pega todo esse líquido que ficou acumulado ali no local pós uma lipoaspiração e vai enviar esse líquido, com a massagem, enviar esse líquido para os canais que vão absorver e levar esse líquido para a corrente sanguínea, que são os canais linfáticos, né? Então, os canais linfáticos absorvem aquele líquido que é a linfa. A linfa, o que é? Quando você machuca o braço, raspa na rua, na perna, sai aquela aguinha. Aquela aguinha, né? Nada mais é do que isso. É uma água rica em proteína. Se você não fizer a drenagem, se você permitir que esse líquido fique acumulado no local, o que acontece? A cicatrização ali pode fazer umas retrações. Então, você vai ter um resultado futuro não satisfatório. Entendi. Para quem está preocupado com celulite também, a drenagem linfática pode ajudar bastante. É importante e é boa. É uma boa pedida. Tá bom. Então, no caso aqui é verdade. Vamos para o próximo? As cicatrizes da lipoaspiração no culote são aparentes. As cicatrizes da lipoaspiração não são aparentes. Então isso é mito. Sim. Fica bem disfarçado, então? A gente usa umas cânulas, eu vou até ter a oportunidade de mostrar aqui, são cânulas bem finas, né? Então, se você olhar bem, são cânulas de 2 milímetros, 1,5 milímetro, 3. A gente utiliza cânulas bem fininhas. Essas cânulas, então, para a gente introduzir essa cânula na pele, você faz um corte, mas é uma incisão muito pequenininha, de aproximadamente 1,5 milímetro a 2. Então, são vários cortezinhos que nós fazemos na pele e depois fazemos aquela manobra da lipoaspiração. Com isso, são várias cicatrizes pequenininhas que a gente deixa no local, então elas ficam muito pouco perceptíveis. E como é que vocês escolhem a espessura da cânula que vocês vão utilizar? De acordo com o tamanho da área que vocês vão aspirar? É assim, o melhor é você fazer sempre com uma cânula bem fininha e fazer vários cruzamentos dessa lipoaspiração, ou seja, você começa numa posição, vamos dizer, lateral, depois superior-inferior, então você cruza em vários locais para você fazer um desgastamento dessa gordura de uma forma uniforme. E aí você consegue, sim. A espessura da cânula, hoje em dia a gente tem opção sempre por cânulas mais finas, para não fazer aqueles degraus. Porque essa aqui é uma mais grossinha, Essa é um pouquinho mais grossa. Que momento ela é indicada? A gente usa quando tem um volume grande de gordura, por exemplo, por exemplo, gordura abdominal. Em homem, aquela história de que existe uma quantidade X de gordura máxima que você pode tirar por lipoaspiração é uma verdade. É uma verdade. Hoje em dia, cada vez a gente retira menos. Por quê? Cada lavado de gordura, cada vez que você retira a gordura, você está extraindo elementos figurados do sangue, o próprio sangue e muitas proteínas e tudo. Então, você pode chegar... Antigamente fazia-se muito umas lipoaspirações que faziam no pescoço, braço, perna... várias áreas do corpo uma vez só. E muitas vezes você levava essa paciente para uma UTI. Né? Então, hoje em dia, você lipoaspira muito pouco, vamos dizer 20% de uma área corporal. E falando em culote, a gente... de repente pode precisar de uma segunda vez para conseguir eliminar toda a gordura dessa região? Ou no culote nunca se chega a acumular essa quantidade tão grande de gordura? Algumas vezes você tem que fazer uma segunda intervenção. Mas em se tratando de áreas pequenas, normalmente numa vez só você consegue resolver o problema do culote. Vamos dar uma olhada nas perguntas agora? As telespectadoras aqui estão participando. A Nancy Pavão quer saber o seguinte: além dos culotes grandes, tem uma gordura logo abaixo do glúteo que me incomoda bastante. Posso fazer lipoaspiração nessa região também? Boa pergunta, né? Uma boa pergunta. Olha, uma vez... É aquilo que eu falei no começo. Nós temos que examinar a paciente. Né? Não adianta eu só analisar por isso. Mas eu acho que é assim. Se você faz uma lipoaspiração, se ela foi indicada uma lipoaspiração no culote, é porque a pele dela vai ter uma retração razoável, vai ter uma retração boa e não vai deixar aquela pele flácida. E essa retração vai ser bem concretizada e nessas que a gente chama de, as pacientes chamaram de bananinhas que tem na região infraglútea, a gente realmente pode fazer uma lipoaspiração quando tiver uma retração boa da pele, ou seja, tiver uma pele rica em colágeno e elastina, uma pele de uma pessoa jovem. E quando tiver indicação dessa retirada, a gente consegue perceber aqui nesse desenho muito melhor, é como se fizesse uma dobrinha, né? Sim. Logo abaixo do glúteo, a gente vai ter uma melhora, inclusive, no efeito que o glúteo vai ter depois, né?
É verdade, é Vai verdade. aparecer até mais, né? Vai projetar um pouquinho mais a parte glútea, com certeza. Interessante, mas Sim. é claro, tem que passar por uma avaliação antes, né? A avaliação é preponderante para ver se a pele vai sustentar essa lipoaspiração. Nancy, então precisa passar no médico antes de mais nada, tá bom? Vamos dar uma olhada na próxima pergunta? Obrigada, viu, Nancy, pela sua pergunta. Agora é a Yara Viegas. Tomo anticoncepcional há 7 anos e vou realizar uma lipoaspiração para a retirada dos culotes. Devo parar o anticoncepcional antes da cirurgia? Se eu engravidar depois, posso engordar? É assim, o anticoncepcional, existem 2 tipos de medicamentos que nós temos que parar antes de fazer uma cirurgia. Quais? O anticoncepcional é um deles. Então, 1 mês antes você para o anticoncepcional. Qualquer tipo de hormônio? Qualquer tipo de hormônio anticoncepcional. Contido no anticoncepcional, não tem nenhum corretamente. Tá. Tem que parar pelo menos 1 mês antes. Por quê? Não é por causa da cirurgia em si, é por causa da anestesia e os fenômenos tromboembólicos que pode acontecer quando a paciente fica muito tempo na mesma situação e parada. O segundo é aqueles medicamentos que o pessoal usa para emagrecimento, que também por causa da anestesia fica difícil de controlar a pressão arterial. Então, algumas vezes a pessoa tem uma hipertensão, algumas vezes ela tem uma hipotensão e com difícil controle por causa da ingestão de medicamentos que ela esteja tomando, no caso, os medicamentos para perder peso. Tá. Então, temos que fazer isso, parar esses 2 medicamentos. É isso que está certinho. E a questão da gravidez, né? Eu já me deparei com algumas pessoas que fazem esse questionamento. E aí, sim. depois que eu fizer uma lipo, engravidar, será que eu perco aquela lipo? É assim, quando a pessoa engravida, ela tem um derrame hormonal muito grande. Com esse grande derrame hormonal, o que acontece? Ocorre uma neoformação, não de gordura, porque a gordura que você nasce é a mesma que você morre, a não ser que você faça uma lipoaspiração e retire algumas células. Tá. Mas com aquele boom hormonal, você começa a ter uma deposição de tecido gorduroso em áreas em que antigamente não existiam. Então a mulher, depois de engravidar, realmente tem uma deposição maior de gordura no abdômen, até no culote pode acontecer, mas o número de células de gordura se mantém exatamente o mesmo. É mesmo? Então essa Sim. história de ganhei gordura não existe. É a célula que aumenta. A célula aumenta. E a célula de gordura ela é muito danada, ela é do tamanho de um copo. Mas se você der bastante energia para ela, se você se alimentar muito, ela fica do tamanho dessa sala. Uau! Então, ela realmente você não tem parâmetro. Quando você faz a lipoaspiração, você inibe que essa célula aumente, porque você retira o número de células de gordura. Tá. Interessante, legal, gostei de saber disso. Obrigada, viu, Yara, pela sua pergunta. Vamos ver a próxima? Valesca Hernandes. Não usava calças por causa do meu culote, que sempre me incomodou muito. Decidi fazer uma lipoaspiração esse ano, só que a região ficou com fibrose. Alguma maneira de corrigir isso? Tem como corrigir, mas o que é o mais interessante de tudo? Eu cheguei a comentar no comecinho. Quando você faz a lipoaspiração, a primeira situação que deve ser colocada é uma malha compressiva. Tá. Então, a pessoa sai da sala de cirurgia já com uma malha compressiva instalada, né? Que vai impedir que tenha aquele acúmulo daquela serosidade, né? E não tenha uma cicatrização errônea naquela região. A segunda coisa é a drenagem linfática manual. É você pegar aquele líquido que ficou um pouquinho acumulado e você direcionar esse líquido para os canais que vão absorver o líquido e levar para a corrente sanguínea. Tá. Então, talvez ela tenha tenha causado um pequeno problema, não tenha feito direitinho ou na malha compressiva ou na drenagem linfática manual. Então, provavelmente o pós-operatório dela não foi o ideal. Não, talvez, quase com certeza ela errou no pós-operatório. Tá. Agora, como que vai corrigir isso? Com a própria drenagem linfática manual. Ah, é? E existem alguns outros tratamentos, eu não realizo, mas existem algumas clínicas que realizam, que é o ozonioterapia, o carboxiterapia, que vai fazer com que aumente a vascularização do local e ocorra uma drenagem e elimine isso que está acontecendo, essa fibrose que ficou no local. Mas o próprio tempo, com uma drenagem manual, faz com que essa fibrose vá diminuindo e desapareça, só que demora bastante tempo. Demora um pouquinho, Sim. né? Seria bom, então, que ela fizesse mais uma consulta para saber qual seria o procedimento correto para ela tomar. O correto seria ela voltar com o médico dela, que ele vai poder orientar direitinho o que ela vai ter que fazer. Tá certo. Boa sorte, obrigada, viu, Valesca? Vamos dar uma olhada na próxima pergunta? Renata Freitas. Que tipo de anestesia é usada neste tipo de cirurgia? Local com sedação ou geral?
normalmente? Local com sedação, não, a gente utiliza em alguns casos. No culote, que é uma área pequenininha, nós podemos usar uma anestesia local com sedação. Tá. Pode ser feito também uma peridural. Peridural, tá. O que é o melhor, o que é o pior? Na local com sedação, apesar de falar, mas é uma anestesia local com sedação, você utiliza um volume de anestésico maior. Quando você injeta esse anestésico na espinha vertebral, que é aquela que é a peridural, ou então a raquianestesia, você fazendo essa injeção, o volume de anestésico introduzido é um volume muito pequenininho. Então a pessoa tem uns efeitos de toxina do anestésico muito minorados. Tá. Mas também pode fazer com local, não tem problema, sendo o culote uma área pequenininha. Tá certo, então. Obrigada, Renata. Quero agradecer também o Dr. Glaucio Farina, cirurgião plástico, que esteve com a gente hoje, esclarecendo essas dúvidas. Então, é melhor, antes de mais nada, claro, fazer sempre uma consulta ao médico para saber qual é a técnica que vai ser utilizada no seu caso, né? E também deixar aqui o contato, que tem o site glauciofarina.com.br e tem também um e-mail que você pode mandar para qualquer dúvida, né? Com certeza. Doutor, né, dr@glauciofarina.com.br. dr de doutor, @glauciofarina.com.br. Muito obrigada pela presença aqui, pelos esclarecimentos. Até uma próxima, Eu que agradeço o convite. Até a próxima vez. Até. Tchau, tchau. Boa tarde.